Olá, pessoal! Nesta aula, nós aprenderemos como trabalhar com a propriedade ZIndex para definir qual elemento vem à frente ou vai para trás na apresentação do nosso browser. Mas antes de trabalhar com ZIndex, vale a pena a gente fazer uma rápida revisão. Nós temos aqui três títulos H3, né, trabalhando no fluxo normal do browser, ou seja, como esses elementos são elementos em bloco, então cada um está dando uma quebra de linha um para o outro. E dentro desses elementos nós temos conteúdos inline, nós temos aqui elementos inline. E como aqui nesse primeiro box existe espaço para que a linha possa se ajustar toda na primeira posição, ou seja, na primeira linha, todo o conteúdo de texto, então não há quebra de linha. Diferente desses outros dois elementos, que o fluxo normal de apresentação, né, define que esses elementos inline eles devem se ajustar ao espaço onde eles estão contidos, ou seja, está acontecendo aqui uma quebra de linha do texto para ele poder se ajustar a esse espaço. Tá bom? Uma outra coisa que nós aprendemos foi o esquema de posicionamento, né, usando float. Então, nós lembramos aqui que se eu utilizar um float left, né, todos os meus elementos de bloco vão correr para o lado esquerdo ali. Então, olha aí o que está acontecendo. Se nós dermos mais espaço ainda, todos os elementos vão ocupar essa posição, ou seja, eles estão se auto-organizando aqui, se enfileirando um ao lado do outro. Começando aqui com o verde, que foi o primeiro elemento, depois o amarelo e depois o azul. Mas se nós alterarmos essa posição para right, então os elementos vão mudar a ordem. Primeiro o verde, ocupa a posição mais à direita da tela, depois o amarelo e depois o azul. Uma outra coisa que nós vimos foi que é possível quebrar esse esquema de flutuação a qualquer momento com o atributo, né, com a propriedade clear. Então, por exemplo, se eu quiser que apenas o elemento verde e o elemento amarelo flutuem à direita, então eu poderia querer que o elemento azul ficasse na parte de baixo, independente de ter ou não espaço, né? Então, eu poderia simplesmente aqui no elemento 3, colocar aqui, né, a propriedade clear left, ou seja, limpar essa flutuação à esquerda, né? Se ele estivesse flutuando à direita, eu também poderia limpar à direita ou limpar os dois lados com both, certo? Uma outra característica importante do esquema de flutuação é que quando você flutua um elemento, e eu vou flutuar então apenas um elemento, ele abre espaço para os outros elementos que não estão flutuando ocuparem o espaço dele. Então, eu vou flutuar apenas esse elemento verde aqui, o primeiro elemento, que é o elemento 1, vou flutuar ele à esquerda. Então, o que aconteceu? O elemento amarelo, ele passou a ocupar a posição que estava sendo ocupada anteriormente pelo elemento verde, e ele ficou, né, posicionado ali atrás desse elemento verde. É exatamente com o ZIndex que nós definimos quem vem para frente e quem vai para trás. Uma outra coisa que nós aprendemos, além desse posicionamento com float, foi o posicionamento, né, absoluto. O posicionamento absoluto, ele tira o elemento, né, que está com esse posicionamento totalmente do fluxo. Então, o que nós podemos fazer? Vou entrar aqui no elemento 1 e vou colocar aqui um position absolute. Então, ele saiu do fluxo, né? E agora o elemento 2 passou a ocupar aquela mesma posição que ele estava ocupando anteriormente. Uma característica desse tipo de posicionamento absoluto é que nós podemos aqui definir quantos pixels à esquerda eu quero reposicionar ele. Então, poderia colocar aqui 100 pixels, por exemplo.
e quantos pixels acima eu quero que ele se distancie. Então, da parte de cima eu quero que ele se distancie também 100 pixels. Então, está aí. Então, nós podemos mexer neste elemento. Com o esquema absoluto, ele corre a janela quando nós temos essa barra de rolagem. Mas se nós modificarmos esse esquema para fixo, ele não se movimenta mais, né, com a tela. Então, olha aí, nós estamos movimentando a tela aqui. Os elementos 2 e 3, eles se movimentam junto com a barra de rolagem. E o verde continua paradinho no lugar original dele. Essa é a grande diferença entre o absoluto e o fixo. Agora, aonde é que entra o z-index? O z-index é que vai definir a ordem, que é a prioridade de apresentação de cada um desses elementos. Então, se eu colocar aqui um z-index neste elemento 1, né, um z-index negativo, menos 1, por exemplo, então a prioridade dele é inferior a desses outros elementos, ou seja, ele vai ser apresentado lá atrás. Mas se por um acaso nós colocarmos o z-index no elemento 2, z-index menor ainda, então ele vai aparecer atrás do elemento verde, z-index menos 2. Agora, para que o z-index funcione, né, a gente não pode estar atuando no fluxo normal do browser. Eu preciso também, né, utilizar aqui algum tipo de posicionamento, né, que permita aqui a movimentação daqueles elementos. Então, vou posicionar com position absolute, né, e agora a gente colocou o amarelo lá para trás. Nós poderíamos fazer a mesma coisa aqui com o elemento 3. Então, está aí, né? Poderia colocar aqui agora menos 3, e agora ele foi para trás. Então, essas são as técnicas de posicionamento, né, que nós temos aqui no CSS. Acredito que a partir dessa aula vocês já tenham o conhecimento necessário para a gente começar a trabalhar com layouts no CSS. Até a próxima aula, viu, pessoal?